eu sou a Franciele, eu sou psicóloga aqui da clínica, da Psicoter, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre inteligência emocional. A gente vai ter uma conversa bem tranquila, né? Qualquer coisa vocês podem ir mandando perguntas, podem ir mandando suas dúvidas. A gente vai tentar sanar algumas dúvidas hoje. O que a gente não conseguir, a gente vai vendo já para uma próxima vez, assim a gente aguarda o material para se encontrar de novo, quem sabe, né? Mas então vamos começar. Bom, primeiro, né, o mais importante de tudo, o que é inteligência emocional, né? Tenho aqui um material de apoio também para me ajudar, mas assim, a inteligência emocional, o conceito de inteligência emocional, ela é definida como a capacidade de processar emoções, de processar informações emocionais, né, de forma mais acurada, eficiente, a partir de processos mentais de reconhecimento e regulação do uso adaptativo das próprias emoções e das emoções alheias. Tá, mas o que é isso? É saber reconhecer e usar as nossas emoções e as emoções dos outros, né? Saber identificar, saber usar elas de uma forma mais assertiva e não de uma forma desorganizada, né? E por que ela entra como um conceito de inteligência? Porque a partir do momento que ela tem uma capacidade de processar informações, que é o que o nosso cérebro consegue fazer, então a gente consegue colocar ela dentro de um dos nichos de inteligência. E daí vem esse conceito de inteligência emocional, né? Dessa possibilidade que a gente tem de poder reconhecer, usar e conseguir organizar os nossos sentimentos de uma forma mais acurada, né? Sendo mais preciosa nesse sentido, né? Não sendo esses assuntos, essas emoções mais desreguladas, né? Um pouquinho mais soltas. E a gente consegue ter respostas muito positivas com a inteligência emocional, tá? E a inteligência emocional, ela vem também com uma capacidade de inteligência, porque raciocinar e utilizar as emoções nos auxilia nas nossas tomadas de decisão, né? Afinal de contas, as emoções elas estão presentes em todas as nossas tomadas de decisão. Então, conseguir identificar e entender o porquê que a gente age daquela forma e que emoções surgem naquele momento, vai ser importante para a gente ressignificar essas emoções e conseguir usar elas de forma, né, mais leve, de uma forma mais tranquila, né, e de não usar talvez de formas equivocadas, né, as emoções e as nossas decisões que são tão importantes. Mas daí vem a questão, né? Quais são os reais benefícios dessa prática? Bom, a prática ela vem de várias formas, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas ela vem principalmente numa forma de melhoria das relações interpessoais e intrapessoais, que são a nossa relação com os outros, com as pessoas, enfim, a gente não tem como não se relacionar. Então, a gente está sempre se relacionando com alguém e isso nos auxilia bastante. E no intrapessoal, que é eu comigo mesma, né? Como é que eu me vejo, como é que eu me percebo, como eu me sinto. Então, isso também é importante, saber como é que a gente funciona e poder usar isso a nosso favor é importante. A gente também vai usar os sentimentos dos outros, entendendo, sendo mais preciosa também nessa identificação, auxilia também nessa relação com o outro. É possível aprender a ter inteligência emocional? Sim, claro, é possível sim, e a inteligência emocional ela não é uma receita de bolo, tá? Isso é muito importante deixar grifado. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê
técnicas, ver formas, e realmente essas técnicas, elas são importantes, elas podem auxiliar de diversas formas muitas pessoas, mas a gente está falando de emoção. Então a emoção é importante a gente ter um certo cuidado, porque um sentimento para mim pode ser diferente para o outro. Então, a partir do momento que eu estou trabalhando a minha inteligência emocional, identificando certas emoções que são disfuncionais para mim, que acabam influenciando talvez negativamente em algum comportamento, em alguma relação, eu poder identificar e ressignificar ela pode ser um processo difícil. Então, a forma como eu reajo à raiva, ao estresse, a algum outro estímulo externo é diferente de como a Maureen, por exemplo, reage. Então, é importante essa identificação de que é fazer algo para mim, né? Identificar como a Franciele funciona e o que eu vou fazer para instrumentalizar ela a ter esse processo de inteligência emocional, né? De ser mais assertiva com as minhas e com as emoções dos outros, tá? Tem aqui separado algumas outras perguntinhas também que são bem interessantes. E uma delas eu achei bem legal, que é: sinto que sou muito velha para desenvolver a minha inteligência emocional. Será que ainda dá tempo? Como qualquer processo de aprendizagem, de treinamento, não tem idade para a gente aprender a adquirir, na verdade, a inteligência emocional, tá? Isso vale para qualquer idade, e inclusive para as crianças, isso também é muito importante, né? Para vir desde cedo. O que diferencia para nós adultos hoje a adquirir a inteligência emocional é que a nossa capacidade ela se torna um pouquinho menor, uma coisa pouca, viu? Fiquem tranquilos, a gente consegue, mas ela é um pouquinho diferenciada dos adolescentes, dos mais jovens, ali até uns 25 anos. E isso por quê? Isso é uma questão neurológica, porque a gente tem no nosso cérebro o que a gente chama de neuroplasticidade. E o que é essa neuroplasticidade? É como o meu cérebro capta certa informação, e como ele capta esse ambiente e esse estímulo externo, ele enraiza no meu processo mental. Até os 25 anos, essa neuroplasticidade ela é altíssima. Então, é o melhor período para a gente conseguir modificar esse ambiente, modificar esses estímulos, poder adequar esses processos mentais. Mas isso não significa que depois dos 25 a gente não consiga. É que a gente é melhor nisso antes dos 25, mas depois a gente pode tanto quanto. Só que é um pouquinho mais lentinho. E um exemplo que é bom para isso. Por exemplo, ansiedade, né? Que se fala tanto, que é algo que acomete a todos nós em um certo grau. Se a gente começa a ter ansiedade desde cedo e a gente não trata, e a gente vai indo com ansiedade, com ansiedade, com ansiedade, o nosso cérebro ele se torna bom em ser ansioso, porque ele fixa, encasqueta aquela informação no cérebro. Então ele fica lá por muito, muito, muito tempo. Então depois, para tu poder ir modificar essa informação que o cérebro tem, demora um pouquinho mais, dá um pouco mais de trabalho, mas de novo, não é impossível, muito pelo contrário. O processo da inteligência emocional, ela vai inclusive te auxiliar em outros âmbitos da tua vida. Por quê? Porque a inteligência emocional, ela vai pegar algumas estruturas que são base. E essas estruturas, elas vão acabar te auxiliando em outros momentos da vida, como, por exemplo, o autoconhecimento,
empatia, habilidades sociais, automotivação, autocontrole. Então, tudo isso vai ser trabalhado na inteligência emocional. E, de novo, por que não fazer uma receitinha de bolo? Porque eu vou pegar todas essas informações de base e eu preciso nivelar, entender o que eu preciso aperfeiçoar, o que eu preciso modificar, o que eu preciso manter, o que eu preciso... Então, o que vale para mim não vale para todos, mas tem exercícios, sim, que todos nós podemos fazer para começar a praticar em casa mesmo, enfim, em outros âmbitos, mas que é muito importante a gente entender as nossas limitações e que um profissional auxiliando nisso é de suma importância para que o teu caminho fique melhor, para que seja um caminho eu acho que menos doloroso, né? Um pouco mais tranquilo, para que tu consiga também, no meio desse processo que acabam surgindo tantas coisas, que tu possa ter uma contenção, uma continência naquele momento também. Então, por isso a importância de ter um profissional, que eu vou falar um pouquinho mais à frente também de outros pontos que vão ser importantes para esse caso. E bom, vem aqui, eu acho que justamente ao encontro, né, disso, que é a pergunta se eu consigo desenvolver a inteligência emocional sozinha e se existe alguma técnica para isso. Sim, consegue. A gente consegue desenvolver a inteligência emocional, até porque a inteligência emocional, ela não vai chegar a um ponto que tu vai dizer, pronto, tenho inteligência emocional. A inteligência emocional, ela pode vir em graus, ela pode vir de diversas formas. E a gente pode pegar alguns exercícios, né? Porque são diversos exercícios que a gente faz para aquisição da inteligência emocional. E esses exercícios, eles podem ser, por exemplo, vivenciais, reflexivos, que é o que a gente usa muito na terapia, e alguns podem ser inclusive lúdicos, que a gente usa mais com criança, né? Mas que pode ser feito para adulto, sim, que é tão importante quanto. Então a gente pode usar essas intervenções para ir adquirindo e entendendo todo esse processo da nossa inteligência emocional, que é entender quais emoções que a gente tem, como lidar com elas, como que elas influenciam nas minhas tomadas de decisão. Então é bem importante, porque isso vai fazer com que a gente tenha uma vida mais assertiva, né? E que a gente tenha um melhor relacionamento conosco e com os demais. E uma das perguntas veio também sobre a questão do mercado de trabalho. Como isso pode me ajudar no trabalho? A gente trabalha com pessoas, né? Então, a todo momento a gente está interagindo. E isso é importante porque as emoções, elas têm grande influência nas nossas tomadas de decisão, em alguns aspectos que a gente começa a observar no trabalho. Então, às vezes, a gente acaba misturando esse pessoal com o profissional. Então, ter inteligência emocional e entender que talvez uma tomada de decisão ou que uma reação que eu tive está fundamentado em algo pessoal e não em algo que realmente aconteceu na empresa e vice-versa, isso auxilia muito enquanto profissional, né? Isso auxilia na otimização e na qualidade do meu trabalho. Então, ela é importante sim, e ela auxilia em todos os âmbitos da tua vida, né? Não só no trabalho e não só na vida pessoal, em outros âmbitos também, vai para o âmbito familiar, casal, com os filhos, né? Então isso também é bem bacana. E uma das perguntas também que veio foi sobre uma mãe que... Deixa eu pegar aqui. Aqui, achei. Sou mãe, esposa, trabalho muitas horas por dia e nunca sobra tempo para mim mesma. Nesse caso, investir na inteligência emocional seria investir na melhor administração da minha vida? Sim,
claro. E aqui eu retomo a importância de poder trabalhar isso em terapia. Por quê? Porque tem muitos atravessamentos nesse processo. De novo, a gente trabalha com o emocional. O que é ser mãe para mim não é a mesma coisa que é ser mãe para outra pessoa. O que é ser esposa, esse trabalho de muitas horas, o que significa, o que são muitas horas. Então, acaba sendo muito subjetivo essa questão. E é importante a gente poder fazer esse trabalho customizado. Eu não vou fazer um trabalho onde eu vou entregar uma receita de bolo para cada um. Eu vou entregar a receita da Franciele. Vai ser para ti, dentro das tuas limitações, dentro das tuas possibilidades, dentro das tuas potencialidades. Então, esse é o diferencial de poder conseguir trabalhar com um profissional. Porque outras questões vão acabar surgindo. E tu vai ter alguém ali para te acolher, para te auxiliar, para poder caminhar junto contigo nesse processo. Porque fazer sozinho pode ser muito moroso e também pode ser muito dolorido, porque a gente não sabe o que vai encontrar no meio do caminho, né? Então, a importância aí, de novo, de ter um profissional acompanhando. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que vai bem ao encontro do que eu falei agora por último, que é: como faço para superar o medo de me autoconhecer? Terapia. Né? É através da terapia que a gente entra nesse processo. E assim como uma terapia de exposição, é se autoconhecendo. Então esse processo ele não é fácil. Né? Se fosse, todos nós, né, já estaríamos aí se autoconhecendo, né, adquirindo nossa inteligência emocional. E não é algo simples, porque tem muitas questões que envolvem o nosso emocional. Né? Tem muitas... A gente tem uma história, e essa história nos acompanha de novo. Né? Neuroplasticidade. Tudo que a gente vivenciou, todo o nosso ambiente, todos os nossos estímulos, eles fixam de uma certa forma. Então, o que fixa para mim não fixa igual para outra pessoa. Então, eu ter esse cuidado e a delicadeza de conseguir ver cada sujeito como um indivíduo único, isso é muito importante. E esse autoconhecimento é eu aprender a lidar com as minhas dores e com os meus amores, né? Poder me acolher tão bem quanto eu faço com outras pessoas, que muitas vezes a gente não faz, né? Então a terapia, ela vem como um processo que ela vai para além da inteligência emocional. Tu vai conseguir sim adquirir esse processo, iniciar, ter alguém que consiga te encaminhar por essa trilha, que é uma trilha longa, né? Afinal de contas, aí são anos de história que a gente começa a ressignificar, mas que a gente vai ter alguém ali para poder nos apoiar, nos encaminhar, e alguém que tem conhecimento, que às vezes alguém que está de fora enxerga coisas que a gente que está dentro não enxerga, né? E é difícil aceitar certas mudanças. Então, ter esse profissional que vai conseguir nos encaminhar é fundamental para um processo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Não, acho que por enquanto era isso. Maureen, tem alguma coisa? Por aqui não. Não, é isso? Então tá, quero agradecer a todo mundo que participou, nem que seja um pouquinho, agradecer a presença de todos. Como eu falei, é uma conversa bem breve, é só um início ali de poder explicar um pouquinho o que é inteligência emocional, para que ela serve, como é que ela pode ser aplicada no dia a dia. Se tiverem mais alguma dúvida, se lembrarem depois, vão mandando, quem sabe a gente não faz uma próxima vez, consegue juntar mais um materialzinho, a gente começa a aprofundar um pouco mais sobre o assunto. De novo, todo mundo, já aproveitem, sigam lá no TikTok, tem algumas
Tem um material bem bacana lá, é @psicoter, e também tem o nosso blog, que é psicoter.com.br, tá? Qualquer coisa, vão nos contatando, tem aqui Instagram, tem tudo. Dentro do possível a gente vai passando para todos vocês, aí respondendo aos pouquinhos e colhendo material para quem sabe um próximo encontro, tá? Um abraço para todo mundo, uma boa noite, um bom descanso e até a próxima. Tchauzinho!